Nas encostas verdejantes das montanhas Virunga, na República Democrática do Congo, a vida pulsava com uma beleza selvagem e, ao mesmo tempo, uma fragilidade palpável. O cenário era de tirar o fôlego, com picos pontiagudos perfurando o céu azul, florestas densas cobrindo as colinas e rios serpenteando por vales profundos. No entanto, essa paisagem idílica escondia uma realidade dura: a pobreza profunda e a instabilidade política que assombravam a região há décadas. E, acima de tudo, elevava-se o Monte Nyiragongo, uma majestade imponente, mas uma ameaça constante, um gigante adormecido que a qualquer momento poderia despertar. A comunidade local vivia à sombra do vulcão, suas vidas intrinsecamente ligadas aos seus caprichos e recursos. A terra fértil, irrigada pelas cinzas passadas, sustentava pequenas plantações e a floresta fornecia sustento. Era uma existência de equilíbrio precário, onde o respeito pela natureza era não apenas uma tradição, mas uma necessidade de sobrevivência. No coração dessa comunidade, Elara destacava-se. Jovem e determinada, seus olhos brilhavam com uma curiosidade insaciável e um amor profundo por sua terra. Ela sonhava em ser geóloga, uma ambição incomum para uma mulher em sua aldeia, mas que a impulsionava com uma força imparável. O Nyiragongo não era apenas uma montanha para ela. Era um enigma a ser decifrado, um gigante a ser compreendido para que pudesse proteger seu povo. Sua motivação era visceral. O amor por sua mãe viúva, cujo rosto envelhecido pela preocupação ela via todos os dias, e a esperança de um futuro melhor para seu irmão mais novo, cuja saúde frágil a cada dia a lembrava da urgência de sua missão. Em contraste com a dedicação de Elara, Kael, um antigo amigo de infância, retornara à aldeia com uma nova aura de ambição. Outrora um menino brincalhão, Kael agora era um homem pragmático, trabalhando para uma empresa de mineração estrangeira. Seus olhos, antes cheios de sonhos compartilhados, agora refletiam o brilho do poder e da riqueza, embora um resquício de lealdade a Elara e a sua comunidade ainda lutasse para sobreviver dentro dele. O ancião Juma, com sua barba branca e olhar penetrante, representava a sabedoria ancestral. Líder espiritual da comunidade, ele era o guardião das tradições e do conhecimento transmitido por gerações sobre o vulcão. Cético em relação às soluções modernas, ele, no entanto, respeitava a paixão e a inteligência de Elara, reconhecendo nela o espírito de uma nova guardiã. O conflito começou a se desenhar quando a empresa de mineração de Kael propôs um projeto ambicioso e, para muitos, controverso, perto das encostas do Nyiragongo. As promessas eram grandiosas: empregos, desenvolvimento, uma nova era de prosperidade. Mas para Elara, a ameaça ambiental e a profanação de terras sagradas eram palpáveis. Seus estudos preliminares, baseados em observações e dados rudimentares, sugeriam que o projeto poderia desestabilizar o vulcão, o coração de fogo, como o ancião Juma o chamava. Kael, imbuído de sua nova missão, tentou convencer Elara a apoiar o projeto, usando a antiga amizade e a necessidade desesperada de sua família como alavanca. Ele falava de progresso, de uma vida melhor para todos, mas Elara via a ganância velada por trás das palavras. A tensão entre eles era quase um terceiro personagem na sala, um lembrete constante de um passado inocente agora manchado pela realidade. A traição veio à tona com uma brutalidade fria. Elara, impulsionada por sua intuição e seus poucos recursos de pesquisa, descobriu evidências irrefutáveis de que a empresa de Kael estava ignorando dados sísmicos alarmantes, sinais claros de que o vulcão estava mais ativo do que se admitia. Quando confrontado, Kael, pressionado por seus superiores, manipulou informações e desacreditou as descobertas de Elara publicamente, chamando-as de histeria infundada. A comunidade se dividiu. Alguns, seduzidos pelas promessas de empregos e pela autoridade da empresa, viram Elara como uma radical, uma jovem idealista que ameaçava o progresso. Outros, no entanto, especialmente os mais velhos e aqueles que confiavam na sabedoria de Elara, a apoiaram, sentindo que algo estava errado. Foi nesse momento de discórdia que o ancião Juma revelou uma antiga profecia. A fúria do coração de fogo seria desencadeada se a terra fosse perturbada por mãos que não a respeitassem. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A comunidade mal teve tempo de digerir as palavras do ancião quando um estrondo distante ecoou pelas montanhas, seguido por uma nuvem de fumaça e vapor que se elevou das encostas do Nyiragongo. Uma pequena, mas significativa erupção freática havia ocorrido. O medo de Elara se materializava, e a instabilidade que ela previra começava a se manifestar.
O pânico se espalhou como um incêndio e o gigante adormecido começava a se espreguiçar, prometendo uma fúria ainda maior. A pequena erupção freática, um mero prelúdio, rapidamente evoluiu para um espetáculo aterrorizante de atividade sísmica intensa. A terra tremia incessantemente sob os pés dos moradores, como se o próprio planeta estivesse em agonia. Fissuras se abriam no solo e nuvens densas de gases tóxicos, com cheiro sulfuroso, começaram a emanar do vulcão, sufocando a paisagem e a esperança. O lago de lava incandescente no cume do Niragongo, antes um ponto distante de brilho laranja, agora borbulhava e se expandia visivelmente, uma ferida aberta na montanha ameaçando transbordar. A empresa de mineração, em vez de reconhecer a gravidade da situação, redobrou seus esforços para encobrir a verdade. Relatórios falsos foram divulgados, minimizando o perigo, enquanto seus funcionários trabalhavam freneticamente para resgatar equipamentos caros, ignorando os apelos desesperados da população. Elara, com sua voz solitária e urgente, tornou-se a arauto da desgraça, muitas vezes ignorada ou ridicularizada pelos poucos que ainda acreditavam nas promessas vazias da corporação. A fúria do coração de fogo não se limitou às encostas do vulcão. Os gases tóxicos, levados pelo vento, alcançaram a aldeia, agravando a já frágil saúde do irmão mais novo de Elara. Sua tosse se tornou mais rouca, seus olhos mais fundos, e o ar que respirava parecia queimá-lo por dentro. A urgência de Elara transformou-se em desespero, uma corrida contra o tempo para salvar não apenas sua comunidade, mas sua própria família. Enquanto isso, Kael, outrora tão convicto em sua ambição, via o castelo de cartas que construíra desmoronar. A imagem do rosto do irmão de Elara, pálido e sofrido, assombrava seus pensamentos. A culpa roía-o por dentro, um veneno mais potente do que os gases do vulcão. Preso às suas escolhas, mas incapaz de ignorar a catástrofe iminente, Kael começou a agir secretamente. Informações internas, relatórios verdadeiros sobre a instabilidade do vulcão e os planos de evacuação falhos da empresa começaram a chegar às mãos de Elara através de intermediários anônimos. A mãe de Elara, com os olhos marejados de lágrimas e o coração apertado pelo medo, implorava à filha que desistisse, que pensasse em si mesma, em sua própria segurança. "O vulcão é maior que você, minha filha", ela dizia. "Não podemos lutar contra o destino." Mas Elara não podia desistir. Sua convicção era inabalável, alimentada pelo amor e pela injustiça. A comunidade pagava um preço terrível. Casas, antes lares vibrantes, foram destruídas pelas rochas vulcânicas e pelas fissuras no solo. Plantações, à base de sua subsistência, foram arruinadas pelos gases e pelas cinzas. Pessoas adoeciam, muitas morriam, vítimas da negligência e da ira da natureza. Elara, com a ajuda do ancião Juma, que agora via a profecia se desenrolar diante de seus olhos, buscou soluções com uma determinação feroz. Juntos, eles combinaram a sabedoria ancestral com o conhecimento científico, tentando prever os próximos movimentos do vulcão. Elara descobriu que o plano de evacuação oficial era não apenas falho, mas corrompido. Os poucos recursos destinados à segurança da população estavam sendo desviados, e as rotas de fuga eram perigosas e inadequadas. Kael, sentindo a corda apertar em torno de seu pescoço e a culpa sufocá-lo, finalmente virou-se contra seus empregadores. Em um ato de coragem e desespero, ele arriscou sua vida para expor a verdade, vazando todos os documentos que comprovavam a negligência criminosa da empresa. A corporação, por sua vez, tentou silenciá-lo, e também Elara, com ameaças veladas e, em alguns casos, abertas. O clímax da traição e a vingança inicial atingiram seu auge quando Kael conseguiu expor a negligência da empresa para o mundo exterior. No entanto, o preço foi alto. Ele foi ferido no processo, não por lava ou rochas, mas por aqueles a quem outrora servira, uma ferida que era tanto física quanto moral. A fúria da comunidade, ao saber da verdade, voltou-se contra a empresa e, por associação, contra a imagem de Kael, que, apesar de ter se redimido, ainda era visto como parte do problema. Elara, dividida entre a raiva e a necessidade, precisava fazer uma escolha impossível: ajudar Kael, o homem que a traíra, mas que agora agia em prol da comunidade, ou focar apenas em salvar seu povo. Não havia tempo para dilemas morais. A lava, um rio de fogo lento e inexorável, começou a fluir pelas encostas, ameaçando engolir vilarejos inteiros. A grande erupção era inevitável, e a evacuação agora era um caos desesperado. Um membro da família de Elara, seu irmão doente, estava em perigo iminente. O Niragongo, como um titã despertado de um sono milenar, explodiu em uma fúria cataclísmica. Rios de lava incandescente desciam as encostas com uma velocidade aterrorizante, engolindo tudo em seu caminho: casas, árvores, esperanças.
O céu, antes azul, tornou-se um manto escuro de cinzas e fumaça, pontuado por relâmpagos vulcânicos que rasgavam a escuridão. O som era ensurdecedor, uma sinfonia de destruição, com o rugido do vulcão misturando-se aos gritos de pânico e ao estalo das construções desmoronando. Elara e Kael, outrora amigos de infância, depois adversários amargos, agora se viam unidos por um propósito maior. Lideravam um esforço desesperado para guiar as pessoas para a segurança, uma corrida contra o tempo e contra a própria natureza. Elara, com seu conhecimento íntimo do terreno e das rotas de fuga, apontava o caminho, seus olhos focados, sua voz firme apesar do medo que sentia por dentro. Kael, mesmo ferido e com o corpo dolorido, usava seus últimos contatos e recursos para coordenar o transporte e a distribuição de suprimentos, garantindo que os mais vulneráveis tivessem uma chance. Ele havia conseguido um punhado de caminhões e motos, desviados do que seria o resgate de equipamentos da empresa, para evacuar os idosos e as crianças. O ancião Juma, com sua sabedoria ancestral e sua fé inabalável, guiava um grupo pela floresta densa, usando trilhas esquecidas que só o conhecimento passado de geração em geração poderia revelar. Suas preces se misturavam ao som da erupção, um bálsamo de esperança em meio ao terror. Em um momento de caos, quando um fluxo de lava ameaçava cortar a única rota de fuga restante para um grupo de crianças, incluindo o irmão mais novo de Elara, Kael agiu sem hesitação. Com um grito de alerta, ele empurrou as crianças para longe da rota do perigo iminente, garantindo que o irmão de Elara estivesse entre os salvos. Enquanto a última criança escapava, um pedaço de rocha vulcânica, cuspido pela montanha, atingiu Kael em cheio. Ele caiu, seus olhos encontrando os de Elara por um breve instante. Um olhar de redenção e um pedido silencioso de perdão antes que a escuridão o engolisse. Elara sentiu uma dor aguda no peito, uma mistura de luto e gratidão. Não havia tempo para lágrimas. O sacrifício de Kael acendeu uma chama ainda maior de determinação em seu coração. A comunidade, testemunha de tamanha bravura e da fúria da natureza, se uniu como nunca antes. Vizinhos ajudavam vizinhos. Estranhos se tornavam irmãos. A mãe de Elara, embora abalada pela perda e pela devastação, estava segura com seu filho, e seu olhar para Elara era de puro orgulho. O ancião Juma, com um gesto solene, invocou as forças da natureza, e como por milagre, uma passagem perigosa, bloqueada por destroços, abriu-se o suficiente para que o grupo pudesse seguir em frente. Finalmente, a erupção cessou. O Niragongo, exausto de sua fúria, silenciou-se, deixando para trás um rastro de devastação inimaginável. Mas entre as cinzas e os escombros havia a promessa de um novo começo. Kael, o amigo de infância que se tornou antagonista e depois se redimiu, foi lembrado como um herói complexo, seu sacrifício ecoando nas histórias contadas à luz da fogueira. Elara, emergindo das cinzas como uma nova líder, carregava o respeito de todos. Seus olhos, embora cansados, brilhavam com uma determinação inabalável. Ela dedicou sua vida à reconstrução da comunidade e ao estudo contínuo do Niragongo. Sob sua liderança, um centro de monitoramento vulcânico foi estabelecido e um programa de educação para as futuras gerações foi iniciado, ensinando-os a viver em harmonia com o gigante adormecido. A história de Elara e Kael tornou-se uma lenda, um conto de amor pela terra, traição e a possibilidade de redenção, ecoando pelas montanhas. O vulcão, agora em repouso, era visto com um novo respeito, não apenas como uma ameaça, mas como parte intrínseca de sua identidade. Um lembrete constante da força da natureza e da resiliência humana. A última imagem era de Elara, de pé em uma colina recém-formada, observando o Niragongo. O vulcão, silencioso e imponente, parecia guardar seus próprios segredos. Em seu rosto havia a marca da dor e da perda, mas também um olhar de determinação e uma esperança inabalável para o futuro. A vida continuaria, e Elara estaria lá para guiá-la, protegendo seu povo e honrando o legado daqueles que se sacrificaram.